Saudações, vida longa e próspera. Eu sou o Ormezindo, professor de física, e eu estou aqui para falar um pouco sobre aceleradores de partículas que representam, em alguns aspectos, o suprassumo na produção tecnológica atual. Então, nos acompanhem nessa aula, espero que vocês aproveitem. Vamos lá! A história dos aceleradores de partículas começa com Ernest Rutherford. Muitos já ouviram falar porque o Ernest Rutherford fez uma experiência onde ele bombardeou lâminas de ouro com partículas alfa. E ele acaba descobrindo, se te perguntarem para você responder numa única palavra, o que o Rutherford descobriu? Ele descobriu o núcleo atômico. E aí como é que foi o experimento do Rutherford? Ele tem aqui uma fonte de partículas alfa, um anteparo que tinha uma chapa fotográfica em formato circular para poder detectar partículas vindas de todas as direções. E aqui uma finíssima lâmina de ouro. Finíssima quanto, professor? Ela é cerca de 1000 vezes mais fina do que 1 milímetro, ou seja, ela tem 1 micrômetro de espessura. Essa folha de ouro, como é que se produz uma folha de ouro tão fina? Basicamente com eletrodeposição metálica. Então eu tenho partículas alfa bombardeando a lâmina de ouro. Eu percebo que uma quantidade muito pequena de partículas alfa será refletida e a maior parte vai passar direto. Então, o que aconteceu na interação foi que o Rutherford percebeu a existência de estruturas muito massivas e carregadas positivamente, que ele próprio chamou de núcleo, e ao redor desse núcleo deveriam ficar partículas carregadas negativamente, mas de carga muito pequena, o que a partir de cálculos estatísticos sugeria que esse pequeno desvio era provocado por partículas que passavam perto do núcleo, e uma ou outra partícula conseguia refletir porque colidia diretamente com os núcleos. Uma quantidade muito pequena porque os núcleos basicamente ocupam uma pequena região da região total por onde as partículas passavam. A ideia de fazer uma camada fina é para que você tivesse poucas camadas de átomos. Enfim, o Rutherford descobre que a maior parte do espaço ocupado pela lâmina de ouro era, na verdade, formada por espaço vazio. É muito interessante os bastidores da ciência, né? O Rutherford foi aluno de doutorado do J.J. Thomson, que vocês também conhecem. O físico que introduziu o conceito, o modelo atômico, que a gente chama de pudim de passas. Um modelo que foi importante para a época, porque conseguiu explicar a condutividade elétrica dos metais. Então, na prática, o que o Rutherford queria fazer com o experimento era comprovar o modelo de Thomson. E ele acaba descobrindo uma estrutura totalmente diferente, muito semelhante à estrutura planetária. Com o núcleo, o átomo tinha um núcleo bastante denso e os elétrons orbitando esse núcleo. E daí vem para modelos atômicos mais modernos, e isso é uma outra história. Aqui uma animaçãozinha mostrando as partículas alfa passando pela lâmina de ouro. A maior parte passa direto, outras sofrem pequenos desvios ou são refletidas. Que a maior parte do espaço está preenchida por núcleos atômicos. Por que eu começo falando de Rutherford para falar de aceleradores de partículas? Então, já que os átomos são estruturas muito pequenas e eu não consigo vê-los com microscópio óptico, eu vou tentar entender a estrutura deles bombardeando com partículas de alta energia cinética. E a partir de como essas partículas interagem com os átomos, eu consigo entender a estrutura mais íntima da matéria. É claro que essas pesquisas vão evoluir. Os físicos vão começar a bombardear diferentes alvos, né? Vão trocar a lâmina de ouro por alvos diferentes e vão trocar também as fontes de radiação. E eles percebem que para obter resultados mais importantes é necessário aumentar a energia cinética das partículas que colidem com o alvo. Daí eles vão criar os aceleradores de partículas lineares. São aceleradores que aceleram as partículas em linha reta. A questão é que nós estamos falando de partículas com altíssima energia cinética. Partículas que vão atingir velocidades da ordem da velocidade da luz, o que faz com que o percurso de aceleração vai ficando pequeno.
e os físicos vão necessitar de aceleradores cada vez maiores. No ano de 1928, só para situar vocês, o experimento de Rutherford com lâminas de ouro foi em 1911. Desenvolve-se então aceleradores lineares. O ano é 1929 e o físico norte-americano Ernest Lawrence estava no laboratório, estava na biblioteca, aliás, fazendo leituras de artigos relevantes para a época. E o Lawrence começa a pensar, já que os aceleradores lineares em breve vão ficar obsoletos, é preciso encontrar uma nova forma de acelerar partículas com altas velocidades para não limitar o processo de pesquisa de partículas, de núcleos atômicos, por conta de ficar inviável graças ao comprimento dos aceleradores. O que ele então pensou? Nós sabemos que quando uma partícula entra com uma velocidade perpendicular ao campo magnético, sendo esse campo magnético uniforme, a partícula vai entrar em movimento circular, já que a força magnética cumpre o papel de resultante centrípeta. Então ele vai pensar o seguinte: eu vou lançar partículas carregadas eletricamente na presença de um campo magnético uniforme, numa direção perpendicular, e essas partículas vão entrar em movimento circular. Eu consigo então, de certa forma, aprisionar a partícula numa região do espaço menor. E eu posso então criar campos elétricos tangenciais a esse movimento, para que o campo elétrico aumente a velocidade da partícula. Ele então pensou num acelerador de partículas chamado ciclotron. A ideia é essa. Ó. Aqui tem um campo magnético perpendicular ao plano do vídeo que vocês estão assistindo. É como se tivesse um campo magnético aqui entrando no plano da tela. A partícula é lançada com uma certa velocidade inicial e entra em movimento circular. À medida em que ela passa desse semicírculo da esquerda para o semicírculo da direita, uma diferença de potencial, ou seja, um campo elétrico, aumenta a velocidade da partícula. Se a gente voltar e analisar essa equação aqui, dá para perceber que aumentando a velocidade, eu também aumento o raio. E o que acontece é que a cada vez que a partícula passa por essa fresta, ela recebe mais energia cinética e com isso o raio da trajetória vai aumentando, fazendo com que a partícula desenvolva uma trajetória em espiral, até que quando ela chega aqui na borda, o campo magnético é desligado e ela sai numa direção tangente à trajetória para poder colidir com o alvo. O Lawrence achou a ideia tão genial que ele foi até conversar com o Rutherford para ver se funcionaria ou não, na opinião do Rutherford, porque ele achava a ideia genial demais para ele. Então aqui tem o Lawrence, com 28 anos de idade, em 1929, construindo o primeiro acelerador, que tinha 10 centímetros de diâmetro. O acelerador funciona e aceleradores cada vez maiores vão sendo desenvolvidos. O Lawrence se transforma no maior especialista em aceleradores de partículas da sua época. É convidado então a fazer parte do projeto Manhattan. E qual era o trabalho do Lawrence no projeto Manhattan? Refinar urânio. Refinar e em seguida enriquecer. O Lawrence então obtinha amostras de urânio puro, onde a maior quantidade é de urânio 238, mas era preciso tirar de lá a pequena fração de urânio 235, que é o urânio mais energético, mais propício para a fissão nuclear. Então, nos aceleradores de partículas do Lawrence, eles foram fundamentais durante o projeto Manhattan para poder obter grandes quantidades de urânio. Pós Segunda Guerra Mundial, o Lawrence se torna um dos grandes defensores de investimentos massivos em aparelhos ultra sofisticados para estudo de física de partículas, com a intenção clara de desenvolver armas de destruição em massa com poder cada vez maior e também novas fontes de energia. Então o Lawrence foi um dos grandes incentivadores da criação do CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, que foi fundado inicialmente na cidade de Genebra. Eles começam com um pequeno acelerador linear, que acelera as partículas que entram num acelerador circular. E o CERN ele vai se desenvolvendo até que, no ano de 2015, é inaugurado o LHC, um acelerador de partículas que tem 27 quilômetros de perímetro.
Então a gente começa com o acelerador do Lawrence em 1929 com alguns centímetros de diâmetro e terminamos hoje com um acelerador que tem 27 km de perímetro. Só para vocês terem uma ideia, aqui mostra uma vista superior do LHC, as cidades próximas aqui, principalmente Genebra, na Suíça, e dá para perceber aqui, ó, que o LHC é tão grande que ele passa da Suíça para a França. Ó. Ele fica no território dos dois países. Ele é subterrâneo, o acesso é por elevadores, mas na superfície ficam laboratórios onde trabalham vários cientistas analisando os dados das colisões desse aparelho. Aqui, prótons ou núcleos atômicos são acelerados até velocidades da ordem da velocidade da luz. Isso serviu, por exemplo, para que se descobrissem recentemente o bóson de Higgs e outras estruturas que vão ajudar a entendermos a forma mais íntima da estrutura da matéria. E além disso, foi no LHC que eles desenvolveram um sistema de compartilhamento de dados através de pastas, o sistema HTTP. E criaram também uma rede de computadores para poder compartilhar esses dados com cientistas ao redor do mundo, para que pessoas mesmo longe da Suíça pudessem ajudar a colaborar nas pesquisas. Então, eles acabam criando a rede que a gente usa hoje para a internet. O Brasil tem um grande acelerador de partículas, que é o acelerador, na sua categoria, Laboratório de Luz Síncrotron, é um dos mais modernos do mundo. Inclusive, ele foi desenvolvido na década de 2010 e foi uma exigência do governo brasileiro que ele fosse feito com tecnologia nacional. Então esse grande laboratório ele já foi vendido para vários outros países. A luz síncrotron ela é chamada de luz síncrotron, mas ela na verdade tem um espectro eletromagnético mais extenso. Ela vai de infravermelho até ultravioleta. E ela permite, através da sua interação com moléculas e átomos, entender as estruturas mais íntimas, inclusive compreender, por exemplo, estruturas de macromoléculas que vão ser utilizadas na construção de fármacos. Serve para entender, por exemplo, a estrutura microscópica do solo, para compreender melhor como é que as plantas vão absorver fertilizantes e aumentar a eficiência da adubação nas lavouras. Ele ajuda a entender ainda estruturas mais íntimas nas células, para compreender como é que as interações bioquímicas acontecem no interior das células. Vocês podem ver aqui o formato dos laboratórios, que são os centros de colisão, porque eles têm que ficar tangentes à trajetória principal. É um das estruturas mais modernas do mundo para a obtenção de imagens dessas microestruturas. E fica aqui no Brasil, com tecnologia essencialmente brasileira. Ele fica na cidade de Campinas. Bom, moçada, eu vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like. Vamos continuar aí nas próximas semanas postando novos vídeos para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa breve história dos aceleradores e vida longa e próspera. Valeu, pessoal!